Muito bom estarmos juntos mais uma vez. É meio um luxo ficar 2 domingos seguidos em Porto Alegre, mas a gente veio na metade de julho, depois de 7 semanas lá da Europa, 5 de trabalho intenso, 2 semanas de férias, que a gente estava precisando também, depois de um semestre muito intensivo, mas também debaixo de muita graça do Senhor. Então, é uma alegria. Quando os colegas me perguntaram se eu tinha uma palavra, eu disse, eu tenho uma carga, só que são 2 palavras. Fui ousado. Não é tão comum termos uma sequência dessa maneira entre nós. Nos retiros, sim, né? Mas nos cultos de sábado e domingo é um pouco mais raro. Mas, coloquei diante do Senhor, o Senhor confirmou, né? Eu confesso que hoje de manhã eu titubeei, assim, quando eu olhei 7 graus, aquela neblina ali, eu disse, Senhor, por que eu fui me disponibilizar, né? Mas eu sabia que era de Deus. Então, com muita alegria, estamos juntos, querendo honrar cada um de vocês, nessa manhã de inverno ainda, né? Um domingo frio, mas já está esquentando, já está saindo o solzinho. Como é que fala aqui? Cerração baixa, sol que racha, né? Então, é um ditado gauchesco aqui entre nós. Então, que alegria, estamos juntos, querendo honrar cada um de vocês. Viajei no tempo aqui, pensando nas idas nossas, né, quando a gente estava ainda ali na Marilã, né, com toda aquela situação, né, tão infraestrutura, com tanta debilidade, Monteiro, né, que a gente fez tantas reformas para conseguir suportar aquele frio, uma umidade que saía do piso, né? Vocês se lembram? Estamos aqui hoje nesse lugar extremamente agradável, é um mimo de Deus, né? É um luxo do Senhor, nos abençoando depois de tantos de nós aqui que nos acompanhamos há tantos anos, a gente já passou por cada coisa, né? Então é uma alegria, é um privilégio, não tem nenhum sacrifício, é uma alegria nos congregarmos juntos como o corpo de Cristo, e isso presencial. Tendo essa liberdade, depois de tanto tempo de pandemia, onde tínhamos que ficar afastados, sentados, distância, obrigação de máscara, alguns ainda usam, não tem nenhum problema, né? Mas a questão de hoje podermos nos abraçar, né? Nos beijar, aleluia, e congregar junto dessa forma, seja aqui na grande congregação, ou então nas casas, um a um, é um privilégio enorme. Vamos aproveitar bem o tempo. Porque a gente não sabe em quanto tempo temos, né? Tem cada onda aí, né? Então temos que aproveitar o dia que se chama hoje. Amém, amados? E sermos muito diligentes nisso. Quando estávamos cantando uma das canções aqui, junto com a palavra de línguas, interpretação e as palavras que recebemos, né, de cada uma das irmãs e dos irmãos, me veio muito forte que o Senhor tem um banquete. Não por causa de mim, obviamente, né? Não estou falando algo da minha pessoa. Mas quando nós cantamos que eu sou do meu amado e ele é meu, e ele nos levando à sala do banquete. E é claro que eu pensei na palavra, eu pensei na mesa preparada no meio do deserto, que o Senhor sempre nos prepara uma mesa cheia. E é com essa expectativa santa que eu estou contigo nessa manhã. Que há uma mesa posta, preparada pelo Senhor. E eu te convido a sentar e participar ativamente, te alimentando da palavra do Senhor e do seu Espírito, para que isso nos traga sustento e traga transformação, uma reação, uma resposta diante da palavra do Senhor. Você diz amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, nos conduz mais uma vez nessa manhã, na missão da igreja e a igreja em missão. Queremos continuar avançando naquilo que muitas vezes estamos já acostumados, já sabemos. Mas como é precioso recebermos na tua mesa, de novo, com um óleo fresco, com uma unção nova, a palavra que já conhecemos, mas como faz bem recordarmos ela, revisarmos e praticarmos mais ainda a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Semana passada nós começamos a ver a respeito da missão da igreja, e a igreja em missão, e começamos a respeito do propósito eterno de Deus.
É óbvio que não tem outro começo a não ser no propósito eterno de Deus. E revisamos ali alguns textos, tanto Romanos 8 que 28, que é nosso velho conhecido, que nos fala que nós somos chamados segundo o seu propósito. Depois citei o texto de 2 Timóteo 1,9, que fala que Ele nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Então, também fomos chamados numa vocação e num chamamento e num propósito santo. Lembramos de Hebreus 3:1, que fala que nós precisamos ser fiéis, todos os irmãos ali, ele fala a respeito dessa vocação celestial. Aleluia. E não esquecendo Efésios 3, 9, 10 e 11, que fala é um propósito eterno. Então, a missão da igreja, a igreja missão, ela só vai se tornar, vamos dizer assim, completamente sedimentada, se todos nós, sem exceção, como discípulos, temos essa clareza da nossa vocação e do nosso chamamento. Que todos nós fomos chamados segundo esse propósito, que esse propósito é eterno, é santo e é uma vocação celestial. Ou seja, nenhum de nós pode ignorar isso. Ontem estava orando ali com a Emily e a Julie, hoje a Suzy está aqui, e eu acho que não sei se eu fiquei um pouco nostálgico ontem repartindo com os jovens, mas eu me lembrei tanto do querido Erasmo, e citei acho que 500 vezes ele, né, no meio da palavra com os jovens, mas eu me lembro, guri, 19 anos, 1977 para 78 ali, Deus me falando do propósito eterno, e eu nunca tinha ouvido falar. Já tinha meus 12, 13, 14 anos de fé, né? Já era batizado, cheio do Espírito Santo, mas eu nunca tinha ouvido falar que Deus tinha um propósito específico. E aquilo lá, como jovem, né, guri, como nós falamos aqui no Sul, né, terminando o segundo ensino médio, entrando na faculdade, perspectiva, tudo pela frente, eu comecei a ver que Deus tem um propósito eterno, que envolve em nós andarmos e vivermos com o Senhor. Sermos parte dessa família. Sermos transformados à imagem e semelhança dele. Junto com isso, nós começamos a servir no corpo. Mas todos nós, como igreja, somos chamados para uma missão específica e bem definida. E aquilo lá tomou meu coração de guri, de adolescente, de jovem. E aquilo lá se tornou o norte. Me lembrei ontem, falando com os jovens a respeito do texto conhecido também, falando sobre o propósito de Filipenses 3, 12 a 14, que eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu já fui conquistado. Eu vou avançando em direção ao alvo, ao supremo propósito, à perfeição. E eu posso dizer, já se passou muitos anos. Oh Senhor, 40 e poucos. E eu posso te confessar, eu continuo apaixonado pelo propósito. Pelo mesmo, não mudou nada, é eterno. Cada dia tem um frescor novo. E falando para ti hoje, né, nessa manhã já começo a vir as lágrimas, porque parece que foi ontem. Ele é o mesmo Deus que era, que é e que há de vir. Então, vem de novo te apaixonar por esse Senhor, por esse propósito, por essa missão que o Senhor nos chama. Nós vimos que então temos essa missão feita pela igreja e a igreja precisa estar continuamente nesse dinamismo da igreja em missão e a missão da igreja. Ou seja, é algo que o Senhor nos chama. Não pode haver passividade, engessamento, apenas uma atitude de espectador e de assistência. Isso é uma blasfêmia para o Senhor. Então o Senhor nos chama para esse engajamento. Os outros tópicos falam muito a respeito da nossa relação com Deus, sermos transformados no nosso caráter, a grandeza de sermos parte desse corpo e servirmos nesse corpo. Tudo isso faz parte do seu propósito, mas toda essa grandiosidade vem para essa missão da igreja se levantando como um exército, como um corpo bem ajustado, relacionado, para que possamos continuar o propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nesse corpo dele, que ele tinha aqui na terra, agora esse
segundo corpo, que é a igreja, continua manifestando. Eu creio que um dos textos que nós falamos na outra vez foi a respeito que assim como Cristo é, assim nós também somos neste mundo. Tem uma outra versão da Bíblia de Jerusalém que fala, porque tal como Ele é, também nós somos neste mundo. E aplicando o texto que o Senhor nos trouxe aqui de João, do corpo glorificado, e que Tomé só acreditou, né, que a Cacá nos trouxe aqui, quando ele tocou no corpo glorificado de Jesus. Ele tocou no corpo de Cristo. Ele viu as marcas das mãos. E ali ele creu. Aqui nós estamos hoje sendo chamados para sermos mais bem-aventurados, porque a gente não vê fisicamente o Cristo glorificado, no sentido com o corpo dele, ainda com as marcas, mas nós temos crido. E por isso que nós somos bem-aventurados. Mas o que me tocou extremamente ao rever esse material várias vezes e ministrar, né? Ministramos esse mesmo material, claro que em sueco, agora há um mês atrás, para aquela turma ali, tivemos um retiro lindo da igreja, né, da família, ali havia, né, todos os irmãos ao redor da Suécia, havia as duas famílias ucranianas, que estão refugiados ali com os irmãos, sendo acolhidos na casa deles. Estávamos com 5 famílias da Noruega, nesse contato com esse outro grupo chamado DNA, que é algo espetacular, né, que o Senhor está fazendo. E ali, e claro que a invasão dos brasileiros que estão por ali, né, que o Senhor tem enviado em toda parte, em todo lugar, falando dessa missão da igreja. E a igreja em missão. E falando a respeito daquilo que tem me chocado. Tudo o que Deus propôs para executar, Ele executou através do seu Filho aqui na terra, quando Cristo foi encarnado, viveu entre nós, sem pecado algum, realizou uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou, depois de 40 dias ele foi assunto ao céu e se assentou na glória. Agora, naquele período desses 33 anos, o Pai nunca teve problema com o corpo dele aqui na terra. O corpo dele aqui na terra, que era Jesus, né, encarnado, nunca fez greve, nunca disse, hoje eu estou cansado. Ele disse que estava cansado, mas nada impediu ele de falar para a mulher samaritana. Ele disse, hoje eu estou com sede, com fome. Mas nada impediu de ele pregar àquela mulher ali na fonte de Jacó e depois para todos os samaritanos. Mas nenhuma vez ele fez corpo mole, ficou de espectador, ficou apenas de assistência e disse, não, realiza a tua obra através de outras pessoas, Jesus. Agora, eu estou aguentando demais essa cambada aqui, não estou a fim de morrer na cruz. Passa de mim esse cálice. Ele chegou a orar. Mas imediatamente falou, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero dizer para ti, eu não sei como te impactar, não sei como traduzir o que Deus fez comigo, mas eu fiquei assim, ao mesmo tempo envergonhado, cabisbaixo, chocado, chateado, envergonhado pelas minhas atitudes, porque às vezes eu não me apresento como Jesus falou, eis aqui estou, texto de Hebreus que nós vimos. Versículo 3 a 5, eis aqui eu estou, no livro da vida está escrito a respeito de mim, eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus Pai. E ali no original é o catartismos, um corpo me preparaste, perfeitamente vinculado, aliançado, relacionado, dinamizado para cumprir o seu propósito. E me deu uma gana que cada discípulo, que cada igreja, cada localidade, cada igreja na casa, cada discipulado possa dizer, eis aqui nós estamos, como teu corpo agora na terra. Cumpra-se em mim toda a tua palavra, Senhor. Queremos ser obedientes, assim como tu foi. Eu quero ser. Próximo slide. Então, qual era a missão de Cristo e qual é a missão da igreja? Eu fiz uma lista aqui, auxiliado pelo querido Jorge, né? Hoje Jesus quer continuar seguindo, a cumprir a sua missão aqui na terra, só que através do seu segundo corpo. Cristo glorificado com as marcas, está no céu, está à direita do Pai, intercedendo por nós e continua nos batizando no Espírito Santo.
esse ministério dupes. Ele está intercedendo por nós, nessa hora, para que a palavra entre no teu coração e tu venha te alimentar do banquete dele que ele tem preparado. Só que agora ele quer não só usar a Cristo cabeça, ele quer usar Cristo o corpo, ele quer continuar. Porque nós como igreja, nós somos essa continuidade. Pode ir tocando. Nós somos seu corpo, seus pés, seus olhos, suas mãos, sua boca, seus ouvidos. Através de nós ele quer nos levar a buscar e seguir os perdidos, nos achegar aos pecadores. Ele quer que nós entremos na casa dos que sofrem. Ele quer anunciar essas boas novas do reino, curar os enfermos, libertar os oprimidos do diabo, consolar os aflitos, servir os necessitados, dar de comer aos famintos, cobertores, sopa, comida, esperança. Mas acima de tudo, e em tudo isso, ele quer chamar homens e mulheres, jovens e velhos, nós da melhor idade, aleluia, estou começando essa fase, oh Jesus, e não pode ser só com dor, estou com dor ali, estou com dor aqui, e aí nos impedindo, não, nós vivemos no sobrenatural de Deus, no poder da ressurreição, para que com toda a experiência que o Senhor tem nos dado nessa fase de maturidade, possamos ser pais e mães espirituais de congregações, de igrejas, de setores, de cidades, de países. Amém? Eu quero impartir no teu coração um espírito de fé, que já foi falado aqui nessa manhã. De que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A mão dele não está encolhida. O texto de Jeremias que o jovem se lembrou, né? O Senhor disse, eu sou o Deus de todos os viventes, de toda a humanidade. Não há nada impossível. Sempre costumo dizer, se Deus pode fazer uma obra em mim e através de mim, Ele pode fazer em qualquer um. Porque um instrumento mais inadequado, mais limitado e mais imperfeito do que eu, não sei se vai existir. Não sei. Mas Ele se agrada de pegar os pequeninos dos que nada são neste mundo. Então, bem-vindo ao time. São esses que o Senhor chama. Você diz amém? Então vem para o banquete. 4 coisas que o Senhor quer nos conscientizar e nos fazer incendiar o nosso coração. Vou citar aqui, depois nós vamos entrar em cada uma delas, aqui já está a primeira. É que essa obra não é uma obra para que alguns executem. Isso é eu vou te mostrar aqui através de uma linha de tempo, isso é algo que agride o coração de Deus. Um clero, um grupo seleto, algumas pessoas expert, profissionais da fé. Não, o Senhor nos chama todos. Todos. Diga comigo todos. Mais forte, todos. E diga assim, eu também. Aleluia. Eu poderia dizer, eu principalmente, eu também. Estou junto. Amém? Todos. Nós, como discípulos, somos chamados para sermos sacerdotes diante de Deus. A segunda verdade que nós vamos entrar, vai dizer que todos somos chamados para o serviço, para o ministério. Fomos vocacionados. Matéria dada, rabiscada, anotada de todos nós aqui, desde os primórdios da fé, desde o período jurássico. Todos nós sabemos. Mas ainda me choca que são tão poucos que discipulam. São tão poucos que proclamam. São tão poucos que têm essa consciência ativa, incendiada. Eu sou sacerdote de Deus. Eu fui chamado para o serviço e para o ministério. Terceiro, que todos nós somos chamados para proclamarmos. Para o ministério da reconciliação foi dado a todos nós. E eu quero dizer para ti que se tu não aproveitar isso, tem uma... ia dizer cambada, né? Mas acho que não dá para dizer isso. Uma turma de anjos anelando fazer isso. Eles estão ali na espreita para tomar o teu lugar e não conseguem entender a nossa demora, a letargia, a nossa passividade, nosso boca fechada, porque eles anelam proclamar as boas novas da salvação. E de vez em quando Deus dá algumas permissões para eles fazerem essa missão e cumprirem isso. Mas é para todos. E em quarto lugar, é para que todos nós possamos dar frutos.
e muito fruto de vidas de discípulos. Amém? Então vem comigo nessa linha de tempo. Eu só vou citando aqui para não alongar demais. Prometi para o Zé Gustavo tentar manter 1 hora ali, né, para você chegar ao meio-dia, se Deus permitir, né, no teu banquete na tua casa, mas vamos ficar nesse banquete por enquanto. Aleluia. É um café colonial. Então tem um pouco de substância. Depois você pode pegar o PowerPoint e pode trabalhar em cima. Mas sempre me choca. Olha só. Começando ali em Êxodo. Êxodo 19, 5. Assim como Números 11, 29. Vai dar um flash. Por favor, me acompanha na linha de tempo. Mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo. Onde o Senhor então fala para o povo de Israel: se vocês ouvirem diligentemente a minha voz. Ele diz: eu levei vocês como águia em cima das minhas asas, e vos chamei para ser o meu povo sacerdotal, nação santa, povo de propriedade peculiar minha, particular, propriedade minha, a fim de sermos uma nação, reino de profetas, nação sacerdotal. É a palavra de Deus, em Êxodo 19, 5 e 6. Quando passa depois para Números 11, 29, que não, sei lá, se passou algum tempo ali, né? Mas ali é outro incidente, onde também aparece essa palavra, Jobson, de que acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para ele fazer? Ele retira a unção que havia sobre Moisés e distribui entre os 70 anciãos, porque a carga estava muito pesada para Moisés. 2,5 milhões de pessoas, ele atendendo um por um. Meu Deus, estava sendo sobrecarregado, burn out direto do Moisés, e Deus falou: para, eu vou pegar de ti essa unção. Naquele tempo o Espírito era restrito a algumas pessoas, e ele distribuiu entre outros 70. 2 deles, Eldad e Medad, estavam fora do arraial, não estavam no script. E Josué dá nos dedos de Moisés, dizendo: proíbe eles estão fora do padrão, não estão dentro da caixinha. E Moisés olha para Josué, e ali vem essa expressão de Números 11, 29. Eu vou traduzir. Ai, Josué, tu não está entendendo nada. Tu está fora. O desejo do Senhor, tomara que todo o seu povo fosse profeta. E todos fossem sacerdotes. Eu costumo dizer que é uma janelinha da eternidade, Deus abrindo e mostrando. A gente pula alguns séculos e vamos para Joel, capítulo 2, que nós conhecemos tão bem ali, versículo 28 e 29, quando profetiza sobre o Pentecoste. E ali ele fala: mas eis que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos, ele fala ali, terão sonhos, vossos jovens terão visões. E até os servos derramarei do meu espírito. Mas se passou 600 anos. Para nós damos uma leitura bíblica, nós nem nos damos conta que entre uma promessa do derramar do Espírito para outro, levou 600 anos. Brasil, descobrimento, 500. Né? Parece que faz muitos séculos, e faz. Mas para o Senhor, Ele mantém a verdade dEle eternamente. Quando chegamos na época de Jesus e logo depois no Pentecoste, Atos 1:8, conhecemos de cor e salteado: recebereis poder ao descer sobre vós e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia, como em toda Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. E aí em Atos 2, 17 e 18, vai se cumprindo a palavra profética, e Pedro se remota a 800 anos antes da palavra profética de Joel, e ele disse então para aquelas pessoas: o que está acontecendo aqui é a palavra do Senhor se cumprindo. Joel profetizou: eis que derramarei, depois daqueles dias, ele acrescenta, do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Sem distinção de gênero, nem distinção de idade, sem distinção social. Jesus é revolucionário. Ele engloba todos nós.
Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E aí ele inclui algo que é completamente distinto e diferenciado. Até sobre os servos, os escravos, derramarei do meu espírito. E Pedro, pelo espírito, acrescenta, e profetizarão. Não estava lá em Joel, mas ele acrescenta pelo Senhor. Nunca houve na história da palavra de Deus, no Velho Testamento, algum servo, escravo, sendo profeta. Mas hoje é um novo tempo. A partir da obra da cruz, o Senhor inaugura uma nova dispensação, onde o Espírito Santo não era sobre alguns. A obra não era mais realizada sobre um clero, sobre algumas pessoas selecionadas. Agora é para todos os membros do corpo de Cristo. E Pedro, em 1 Pedro 2, vai dizer o texto conhecido, eu estou citando aqui de cor, porque você sabe, matéria dada. Vós, porém, sois raça eleita, nação sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, nosso querido Zig, aleluia, a fim de proclamar as virtudes, as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você diz amém? Então, repita comigo e coloca a mão no teu peito e diga em voz alta: nós, porém, somos raça eleita. Não, está fraquíssimo, está horrível. Vamos de novo. Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, aleluia, as excelências, as virtudes, a bondade, a graça, a misericórdia de nosso Deus. Agora, para você ver que isso é eterno, vem comigo para Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 5, vai dizer: aquele que nos ama, versículos 5 e 6, aquele que nos ama, e com seu sangue nos comprou pelo seu, aleluia, pelo seu sacrifício, e nos constituiu reino e sacerdotes. Maravilha. E se tu quer dar um insight no futuro, Apocalipse 5, pode colocar ali, 10, vai falar naquela visão celestial, dos 24 anciões, dos 4 seres celestiais, povos de toda a tribo, língua e nação. O Senhor diz: digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue comprou uma multidão de pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituiu reino e sacerdotes. Levanta as tuas mãos comigo e diga para o Senhor: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu fui chamado para ser sacerdote do Deus Altíssimo. E isso é o meu ministério eterno. Aqui, agora e por toda a eternidade. Obrigado, Senhor. Sem me alongar e sem entrar, tem um alerta ali que eu coloquei, mais do que nunca, é algo que precisa ser falado nesse meio que nós estamos vivendo hoje. Aqui em Apocalipse 2, falando da igreja em Esmina, se não me falta a memória, depois de Pérgamo, ele traz 2 vezes sobre esses nicolaítas. Possivelmente uma doutrina estranha que veio de um dos pré-diáconos ali de Jerusalém, o Nicolau. Pode ser, não quero afirmar como doutrina. Mas parece-nos que Nicolau, né, o povo, Laos, aqueles que destruíam o povo. E eles tinham tanto a doutrina como obra. Não tem muita diferença de hoje. Há uma promoção de apenas alguns, sendo os grandes homens de Deus. Uma centralidade em alguns expressões de ministério, como se ali Deus fala, Deus traz a visão, revelação, só eles são canal de Deus. E o povo é apenas plataforma para um crescimento desse ministério individual e pessoal. E aquilo lá é fomentado no meio da igreja de hoje, evangélica. Mas eu quero dizer para ti que Deus odeia isso e abomina. Para Esmina ele disse: eu tenho a favor de ti, que tu abomina, odeia essa obra dos nicolaítas. Mas para o Pérgamo ele disse: eu tenho contra ti, porque tu ensina essa doutrina de engessar
de apagar, de diminuir o corpo de Cristo, o povo, a nação sacerdotal. Porque Deus chama a todos, adultos e crianças, adolescentes e jovens, nós de mais pouca idade, todos, para funcionarmos como sacerdotes de Deus. E tudo aquilo que é ensinado, é praticado, destruindo a participação de todos, arreda em nome de Jesus. Tem tanta bagunça no meio evangélico. Essa semana soube demais, não vou entrar de detalhes aqui, mas blasfêmias contra o Senhor, destruindo, realmente deturpando o evangelho puro do reino e da graça do Senhor. Mas você se levanta em nome de Jesus, com poder e autoridade, sabendo que tu é um sacerdote chamado, aleluia, para funcionar diante de Deus, com teus irmãos e para o mundo, como falamos alguns meses atrás, em nome de Jesus. Segundo lugar, Deus chama, pode seguindo ali, Deus chama todos os santos para o serviço e para o ministério. Não é mais alguns poucos escolhidos. Grande parte do presbitério hoje é formado por homens que não passaram por uma formação teológica. Minha formação foi em engenharia, né? O Moacir, de economista e contabilidade, o José Gustavo como advogado, o Rogério como economista também. Temos nossos pais, os primórdios da fé, que ainda daquele tempo se chamava para o ministério como algo seleto, exclusivo e para alguns. E glória a Deus que eles obedeceram naquela época, naquela dispensação, tanto Moisés como Erasmo, como Telmo, como João Nelson. Mas não é mais alguns poucos que precisam ir para um seminário, para se formar como profissional da fé, para executarem o serviço de Deus. E aonde nós outros aplaudimos, criticamos, né, murmuramos. Jesus, tem tanta coisa por aí. Mas o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor nos chamou como corpo. É um ministério para todos os santos. Vê o texto comigo, Vicky, pode se botar ali. Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Com vistas ao desempenho do seu serviço, o serviço de todos os santos. Não é o serviço dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, somente. É de todos os santos, para que então haja a edificação do corpo de Cristo. 2 Tessalonicenses 2:13 vai dizer: irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu, Deus viu o princípio. Ele também vos chamou e vos confirme agora em toda boa obra e palavra. E depois, 2 Pedro 1:10 vai dizer: por isso, meu irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a tua vocação. Nada de passividade da tua parte, nada de engessamento, nada de espectador apenas. Você foi chamado por Deus. E se tu tem alguma dúvida, hoje então vamos quebrar isso. Coloca as duas mãos na tua cabeça, com todo respeito, tá? Duas mãos. Se pudesse colocar os pés, eu faria, mas não consigo, né? Coloca as duas mãos, não tenha medo, não vou fazer nada errado contigo. Mas digo para o Senhor: hoje eu sou chamado para o serviço. Hoje, diga para o Senhor: hoje o Senhor me chama para o seu ministério, para o seu serviço. Eu fui chamado, eu fui vocacionado, eu fui escolhido, eu sou parte da sua igreja, e Ele me ungiu para isso. Obrigado, Senhor, por tão grande chamamento, celestial, santo, eterno, e eu quero viver nesse chamamento, e eu quero procurar com diligência cada vez maior, confirmar essa palavra. Aleluia. Diante da eternidade, eu estou livre do teu sangue. Olha lá, estou livre. A palavra coloca da clareza que tu tens a partir de hoje. Se não tinhas, eu duvido muito, porque os colegas aqui são sérios no ministério, e desde o começo da tua fé tu tem ouvido: todos somos sacerdotes, todos fomos chamados para o serviço, ou não? Claro que sim. Então por que a demora? Por que a passividade? Por que o ranço evangélico ainda? Você precisa se despojar disso e se apresentar para o serviço e dizer: eis-me aqui, eu quero fazer discípulos,
Eu quero ver a igreja do Senhor na minha casa. A minha casa Não, poxa vida, agora faltou português. Cheia, vou dizer, porque não faltou outra palavra que tinha bem vindo aqui, né? Abarrotada, alguma coisa assim, né? Transbordando para a direita e para a esquerda. Oh, Jeová. É isso que o Senhor tem. Amém? Em terceiro lugar, todos nós somos chamados para o serviço de reconciliação, proclamação, anunciação. O texto de 2 Coríntios 5 vai dizer: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou. E agora, se tu foste reconciliado, agora tu recebeu por meio de Cristo o ministério da reconciliação. Aleluia, todos nós. E Ele nos confiou essa palavra, e ainda mais somos embaixadores do nome de Cristo. E aí, Deus em nós, através de nós, Ele instiga, Ele insiste para que cada pessoa seja reconciliada com Deus. É através da tua boca, é através das tuas mãos, é através dos teus pés. Semana passada, quando eu saí daqui, eu tive uma notícia muito triste. Uma certa pessoa, no meu relacionamento, a irmã dele, a irmã desse casalzinho, dessa pessoa que está ouvindo do Evangelho. A irmã dele cometeu suicídio. Uma moça jovem, acho que 30 e poucos anos, guria. Ela cometeu suicídio. Escreveu um bilhete de despedida e culpou a ele e as duas irmãs pelo suicídio. Imagina a destruição dessa pessoa e das irmãs. Eles estavam de férias em outra localidade, por coincidência do Espírito. Eu tinha ligado para ele e mandado uma mensagem, melhor dizendo, um dia antes, perguntando onde estavam, como estavam, engatando uma janta, né? Sempre estou de viagem. Eu disse: estou de volta, vamos aproveitar a brecha aqui. Ele disse: não, eu que estou de viagem, estou em férias, tal. Deus tinha me mandado na noite anterior. Olha se não é o Espírito Santo. No domingo aqui, eu saí daqui, fiquei sabendo que a irmã dele tinha cometido suicídio. Ele estava se deslocando de onde estavam para tentar chegar no velório. Liguei para ele, abençoei, orei com ele. Depois ele me disse, mandei um áudio, né? Ele disse: John, manda outro áudio para minha família, porque está todo mundo destruído. Fiz isso. Nós precisamos nos chegar daqueles que sofrem. Nós precisamos abrir nossa agenda para aqueles que não conhecem o Senhor. Eu digo para mim, eu tenho que fazer violência às vezes, porque é tanta demanda, é tanta viagem, é tanto vai e volta, que parece que não sobra tempo para outros. Nós precisamos romper com nossa inércia, porque ao nosso derredor há um mundo que sofre, pessoas perdidas, pessoas se matando por falta de esperança. E tu tem o pão da vida. Você diz amém? Por isso, o segundo texto ali fala: enchemo-nos por termos esse ministério do Espírito, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no nosso falar. Ousadia, intrepidez, iniciativa, proatividade do Espírito. Quando Deus te lembra de alguém, de uma pessoa afastada, de uma outra pessoa que está se achegando, imediatamente manda mensagem. Eu sei que hoje é complexo, não temos celulares, não tem Facebook, não tem WhatsApp. Eu sei que é complicado, Instagram não existe, né? Não tem carro, não tem moto, não tem transporte coletivo, tudo é a cavalo, é complicado. É assim? Não, hoje nós temos tudo. Imagina Paulo nos nossos dias. Meu Deus do céu, eu faço pouco em comparação, eu não sou nada, eu não utilizo todos os recursos. Está na hora de nós utilizarmos todos os meios e mídias e recursos possíveis para anunciar o Evangelho de Deus e alcançar as pessoas. Eu preciso ouvir um amém um pouco melhor. Senão você vai ter que voltar de ontem, ouvir de ontem, porque ontem nós ministramos sobre o governo de Cristo e o senhorio. Você precisa se converter. Quarto lugar, além de proclamarmos, além de anunciarmos, além de falarmos do Senhor como testemunhas, Ele nos chama para darmos um fruto. João 15 tem essa associação, essa progressão que sempre me apaixona.
Quem permanece nele, esse vai dar fruto. E quem dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E dando muito fruto, ele vai dar mais fruto e fruto que permaneça. Matéria dada. Quem me conhece ali, né? Raquel, Elias estão me olhando ali. Pai, isso aí conheço tudo, John. Sami, um dos primeiros discípulos, há 257 anos atrás, como dizia Moisés. Fruto, mais fruto, mais fruto. E fruto que permaneça. É para isso. Não é tarefa de alguns, é tarefa de todos. Deus foi tão bom contigo, salvou a tua vida, teu casamento, a tua filha. Teus negócios têm te sustentado. Para quê? Para dar fruto. Não tem outra razão. Senão ele teria te levado para o céu. Mas como tu está aqui ainda, eu também, vamos aproveitar bem. Senão a gente pode ser que seja promovido. Vamos aproveitar bem o tempo aqui. Porque aqui só temos uma razão para estar. É de sermos proclamadores, sermos testemunhas e fazermos discípulos. Amém, amados? É para isso que estamos aqui na terra ainda. Há uma missão a cumprir. A igreja não pode existir para a sua autocontemplação do seu próprio umbigo e vivendo para a sua própria subsistência. Deus tem nos dado a abundância do evangelho para darmos fruto permanecendo nele. Pode colocar ali. Querido Erasmo, já nos ministrou sobre isso. Permanecer nele e ele permanecendo em vós. 12 vezes, se não me falta aqui a minha matemática. Ele em nós nele. Permanecendo na palavra. Permanecendo no seu amor. Amém? Permanecendo em obediência. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Tem alguns aqui que tem que se acertar com Deus. Não está muito amigo de Deus, não. Está muito amigo das distrações, muito amigo das tuas coisas, da tua agenda, dos teus negócios, das tuas preocupações, da tua sobrecarga. E o Senhor diz, vem para outro patamar, eu quero que tu seja meu amigo. Faça o que eu te mandei. Eu quero vidas. Eu quero igrejas. Eu quero setores, diz o Senhor. Eu quero cidades. Eu quero municípios, eu quero estados, eu quero países. Eu morri por todos, diz o Senhor. E hoje tu é a extensão do meu corpo, eu não tenho outro corpo. Jesus não vai voltar, vai voltar, claro. Mas ele não vai voltar aqui na terra para realizar a obra que nós temos que fazer. É isso que eu quis dizer. Por favor, depois dá uma arrumada ali. Ele vai voltar, mas vai voltar para colher o fruto que eu e você temos feito diante do Senhor. Tu consegue ouvir tudo isso e ainda ficar com cara de tacho? Não, você precisa se converter. Precisa se quebrar, precisa pedir perdão, precisa pegar as mãos da tua esposa e dizer, Senhor, a nossa casa está tudo jóia, confortável, sofá novo, que legal. Tela screen, vídeo, Senhor, está tão gostoso aqui. Mas é para gostoso para servir, para abrir a casa. Amém? Não, está fraco. Amém? Que a partir de hoje, todo casal, todo jovem que esteja aqui, se apresente aos meus companheiros, os presbitérios aqui, e diga, aqui tem uma nova igreja na casa. Registra aí, Marcinho. Aqui tem uma nova embaixada do reino. Aqui tem um novo discipulador. Pode registrar. Conta comigo. Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Jari, Restinga, Eldorado, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Alvorada, toda parte. Há obreiros nessa igreja. O fruto é consequência de nós estarmos em Cristo. Não é produzido a taco, a toque de caixa. Não é por imposição. Moacir tem uma palavra tão linda sobre isso. Citei ele ontem sobre o bem-nascido. Cito de novo sobre a frutificação. Quando ele fala de José, o ramo frutífero que se estende sobre o muro. E é de Cristo, diz um dos profetas, é dele que vem nosso fruto.
De novo, eu te convido, coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero permanecer em Ti. Eu quero dar muito fruto. Vidas. Mais vidas. Muitas vidas. E vidas que vão permanecer. Obrigado, Jesus. É para isso que eu fui designado, vocacionado, chamado e salvo. Para dar muito fruto. Obrigado, Senhor. Conforme Efésios 4, 11 a 16, só dou a pincelada. A palavra nos chama para conscientizar cada discípulo. Pode botar ali o quadro. Ele nos chama para equipar, para relacionar e para mobilizar. Esse é o nosso trabalho. Parte dela eu estou fazendo aqui hoje, estou te conscientizando. Estou te equipando pela palavra e pelo impacto da fé e do Espírito. Estou te capacitando, sendo cheio do Espírito Santo. Estamos nos relacionando nas juntas e ligamentos no discipulado. Na igreja, na casa. Se alguém aqui não está vinculado, precisa hoje se vincular. Está fora do mover. Não é opcional, não é uma forma de modus operandi da igreja, comunidade em Porto Alegre. Não, por favor. É corpo de Cristo. Nos relacionando, mas o relacionamento nas juntas e ligamentos, na igreja, na casa, no cuidado pessoal, é para quê? Qual é a última palavra ali? Mobilização. Ai, John, eu pensei que era para o meu autocontemplação e contentamento espiritual e para entretenimento dos santos, o Netflix da igreja, né? Para ficar aqui curtindo. Pode curtir à vontade, irmão. Eu também curto. Eu ontem saí, peguei uma sopinha ali, fui para casa com a Marta, curtimos uma canja maravilhosa do Figueiras ali, né? E outro dia acendi a lareira, glória a Deus. Pode curtir. Ao mesmo tempo, toda curtição é para mobilização. De novo? Amém. Ou então diga para o Senhor: eu me arrependo. Nós precisamos ganhar. Nós precisamos consolidar esses discípulos no batismo e no sendo cheio do Espírito. E nós precisamos discipular essa turma de novo. Mas nós também precisamos nos apresentar dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para ser discípulo e para fazer discípulo. Sinto muito, não tem outro recado para ti. Se tu está congregando aqui, pode perguntar para o presbitério. Não é só para encher banquinho, não. A gente não precisa dessa turma. O que a gente quer é soldados no quartel mobilizados para o exército, para ganhar vidas. A igreja não é um barco de passeio, de turismo, né? Ainda sonho, um dia vou fazer com a Marta, nos meus 40 anos de casamento, vou ver se consigo, né? Um cruzeiro, né? O problema é que a gente engorda naqueles cruzeiros ali, né? Porque o que tem de comida ali, mas também tem umas academias legais ali que a gente vai malhando. Oh, Senhor. Mas não é, a igreja não é um passeio. A igreja é o exército do Senhor mobilizado para resgatar, para ganhar. Diga comigo: ganhar. Consolidar. Discipular. E enviar. Eu sou enviado do Senhor. Próxima. Aprendemos com Jorge e Mitian que o motor dessa missão é a compaixão. Compaixão e fé. Onde nós vemos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Mateus 9, ali, só vou citar esse texto. Jesus olhando as multidões e vendo eles aflitas, perdidas como ovelhas sem pastor. E ele se encheu de compaixão. E aí ele chamou os discípulos e disse: vamos orar ao Pai da Seara, ao Senhor da Seara, que Ele envie trabalhadores para a sua seara. E aí no capítulo seguinte, fala que Ele chamou os 12. No capítulo 10, chama que Ele falou para os 12, para que eles fossem resposta de oração, a própria oração que eles tinham recebido do Senhor para fazer. Compaixão. Splach não são mais. Te lembra, né, jovem? O Jorge falou para nós isso há muitos anos atrás. Íntima compaixão. Sexta-feira eu fui no centro, fazia muito tempo que não ia no centro. A gente acaba se movendo aqui mais pela Zona Norte. E eu fui no centro, fui de lotação, ida e volta, caminhei um bocado.
Tinham depois churrasco lá em casa, né? O Job estava chegando com o Fernando ali. Mas eu fui no centro e eu comecei a olhar as pessoas, me deu uma angústia. Das pessoas. Começou a me dar um clamor pelas vidas ao redor. Senhor, enche minha vida, o meu coração de compaixão, de tal maneira que sai pelas minhas entranhas um amor aos perdidos, como tu, Jesus. O texto de Mateus, eu estava vendo agora na Suécia, quando Jesus diz, rogai ao Senhor da Seara que Ele envie trabalhadores. No original, ekbalo. Chuta para fora. Está escrito. É sério, Elias. Ele diz, expulsa, é o mesmo termo de expulsar os demônios. É o mesmo termo. Eu fiquei assustado. Não estou expulsando nenhum demônio. Quer dizer, pode até ser que, se precisar, a gente expulsa aqui. Mas a palavra diz expulsar os discípulos. Do conforto, da comodidade, da apatia, do engessamento. Porque o Senhor nos chama para sermos essa igreja cheia de fé. Atos 16 fala que as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. Podia te contar tantos casos, de agora, recente, da Suécia, da Bélgica, da Alemanha, mesmo na pandemia, as pessoas acrescentando vidas. Não tem limitação para o Senhor. E é o mesmo Deus aqui em Porto Alegre, em Brasil, no nosso Rio Grande, em nome de Jesus. Atos 11, 24 fala de Barnabé, homem bom, temente a Deus, cheio de fé. E as pessoas, muita gente se uniu ao Senhor. Deixa eu orar mais uma vez contigo, pedindo para que o Senhor nos encha de fé e de compaixão. Retirando a apatia, retirando a inércia, a distração, o entretenimento, a vida cômoda, a vida centrada no eu e no ego. Como discípulos somos chamados a tomar a cruz, abrir mão da nossa privacidade, abrir mão da nossa agenda para que a agenda do Senhor se cumpra através de nós. Senhor, eu quero ser um homem cheio de fé. E muita gente vai se unir a Ti, Senhor. Eu quero ser um homem cheio de compaixão, que olhe as pessoas como Tu, Senhor. E nessa manhã, nós queremos enviar cada discípulo vinculado aqui na congregação, enviados para fora, para o mundo, para frutificar, para ganhar, para consolidar, para discipular, e para que, por sua vez, enviando de novo para todas as localidades, Senhor. Uma igreja que move-se assim, toma a cruz e manda embora apatia e incredulidade. É uma igreja em missão. É uma igreja que ama. Que sente dor pelos perdidos. Que ora, que jejua e que chora pelos afastados. Que se sacrifica, se esforça, que sai, que caminha, que prega, que busca os perdidos, que os encontra e que se regozija, que cresce, que se multiplica. Estendendo o reino, não sei se estender é com X ou com S ali, mas me perdoem se eu errei. Mas extensão, né, é com X, mas estendendo é com S, está certo? Português, está certo. Fiquei com medo. Oh, Senhor. Mas é para isso mesmo, é para a extensão do reino e estendendo o reino. Você diz amém? Ora um pouquinho em línguas comigo. Vamos concluindo. Essa extensão, e eu chamo o Job e a Miriam para orar comigo aqui. Essa extensão nós conhecemos bem. Eu fui nocauteado com essa palavra em 2000. 2001. 2000 eu fui para um congresso do Billy Graham lá em Amsterdã. Com mais 14 mil obreiros. 14 mil, imagina, CJ. 14 mil, de todas as nações. Ali foi o meu quebra de paradigma. Olhei aquela turma toda se mobilizando. 2001, por uma palavra profética do Christian Romo, presbitério daquela época, foi totalmente obediente e imediatamente me enviaram junto.
Para depois de tantos anos, afastado da Europa e da Suécia, voltei para o velho continente e naqueles 33 dias, carregando a mala e a pastinha do Christian, nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Meu coração já ardia pelo Brasil, pelo Rio Grande, pelo Brasil. Estávamos estendendo para São Vicente e Rondônia naquela época, tantas localidades, depois para Recife em 2013, 2004. Mas naquele tempo, começamos a ver, começando em Jerusalém, toda a Judéia, toda a Samaria e até os confins da terra. E começamos a ver que o Senhor nos chama a proclamar esse evangelho do reino em todas as nações. Que o Senhor nos chama para então a todo mundo pregar a toda criatura esse evangelho do reino e que nós somos testemunhas às nações. E assim como ele foi enviado ao mundo, assim também nós somos. Amanhã o Job e a Miriam estão indo para o Campo Grande. Literalmente o campo é grande. Está lá um casal de discípulos chamado José Júlio e a Elsa. Casal de médicos. Ele é doutorado em cirurgia torácica, não me falta a memória. Ele abriu mão, ele podia ter ido, tinha proposta para ir para o exterior. Mas ele escolheu ficar em Campo Grande. Só que o detalhe é que vocês não sabem que esse casal se converteu na casa do Job e da Miriam, junto com o Rosseto e a Dani. Junto com o Idésio na época, Magali. Estavam fazendo ainda a faculdade aqui, de medicina. Depois foram fazer mestrado e doutorado, 10 anos em São Paulo, ali, conexão com Dani Souza, 95. Depois foram para Campo Grande, 2005. E ali foi constituído o presbítero junto com o Miro, conexão que o Telmo tinha naquela época com os irmãos de lá. 2 anos depois, nós estávamos juntos. Estávamos juntos. Por que eu estou querendo citar nesse contexto? Porque começou não através do Telmo ou do John, começou através do grupo do Job e da Miriam. Na casa deles, casa do Rosseto. Ali que foi separado esse casal, que se converteu, foi bem discipulado, foi consolidado. Foi bem discipulado, bem fundamentado. E foi enviado. E hoje é uma igreja. Junto com tantos outros irmãos. Alguns daqui, alguns de Canoas que foram para lá. Outros lugares. Eu pergunto para ti, há algum limite daquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida? Se Deus pode fazer isso no Job, que já foi ressuscitado algumas vezes. E se tu pergunta para ele, ele diz, mas o Job não pode viajar. Ele tem que se cuidar. Ele tem que se guardar. Tem que se poupar. E ele é bem cuidado pela Miriam. E por nós, é verdade. É verdade. Mas nós podemos parar, Job? Não podemos. Amados, eu quero dizer uma coisa. O John estava falando ali, estava me lembrando. Hoje muitos têm grupo caseiro, tem grupo em casa, tem irmãos. Muitos têm em casa homens, tem profetas, tem missionários, tem evangelistas. Nós precisamos ver esses homens, investir nesses homens. Porque a gente não sabe, amanhã depois eles vão ser enviados. Nós precisamos fazer isso. No cuidado deles. Estenda a tua mão e ore pelo Job e a Miriam. Amanhã eles estão saindo, vão ficar 10 dias, fortalecendo a igreja em Campo Grande, fortalecendo a família do Jota e da Elsa, conhecendo o Fernando e a Claudinha, que vieram de Cáceres destruídos, mas que o Senhor está restaurando. Tantos outros irmãos que o Senhor tem arregimentado de outros lugares do Brasil, através do militar, através da polícia, enviado para lá. Os primórdios do Jerônimo, quando estava lá, servindo, orando por aquele grupo. Senhor, nós oramos e abençoamos e enviamos o Job e a Miriam para aquela localidade, Senhor. Que sejam cheios dos teus recursos. Não lhe falte a unção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Cheios do teu espírito, cheios de ousadia e intrepidez. Não te cales, Job e a Miriam. Abra a boca, seja ousado em nome de Jesus, profeta de Deus, como o Senhor tem te constituído, em nome de Jesus. Oramos por Niterói, por Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, que nós vamos estar, na quinta-feira em diante, vamos estar servindo ali por também 12 dias. O Senhor nos chamou para isso. Você diz amém? Último slide.
nessa conclusão, nosso alvo, de acordo com o plano de Deus, é que haja um mobilizar de todo o corpo. Começando com todos os líderes, discipuladores, igreja nas casas, pode colocar o texto. Tão lindo esse texto de Juízes, quando ele fala ali, o cântico da Débora, desde que os chefes se puseram à frente, o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei o Senhor. O meu coração se inclina para os comandantes que voluntariamente se oferecem entre o povo, aleluia, bendize o Senhor. Há um chamamento, uma retomada de toda a liderança caseira entre nós. Eu anseio que essa palavra possa chegar a todos. A congregação de sábado, aos setores do Jari, da Zona Sul, de Cachoeirinha, do Eldorado, de cada localidade. O Senhor possa levantar uma nova disposição de ânimo e de pegada. Todos que já estão com a mão no arado, com mais firmeza ainda, frutificando e retomando a pegada. Mas como diz o Salmo 110, aleluia, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Quero te convidar a te colocar de pé, mas não é só te colocar em pé. Se tu está com tua esposa, teu marido, dá a mão para ele. Se tu está com teus filhos ao teu derredor, dá a mão para eles. Se tu está com tuas juntas e ligamentos de discipulado perto de ti, dê a mão para teus companheiros e as autoridades. E diga para o Senhor, eu quero me apresentar hoje. Como chefe, como comandantes, mas também como povo, toda a congregação. Eu sou discípulo, eu fui chamado para o serviço, eu sou sacerdote, eu tenho o ministério da reconciliação, e eu fui chamado para dar muito fruto em vidas que vão se converter. E o Senhor, só o Senhor sabe o que vai dar a cada uma dessas vidas. Vão ser pastores, vão ser apóstolos, vão ser profetas, vão ser evangelistas. Aleluia! Mestres em qualquer lugar deste mundo. Eu quero abençoar nessa manhã, olhando para a mãezinha do Daniel aqui, do Daniel e da Raquel Rockwart, lá na Alemanha, lá em Mannheim, junto com o Jorge e a Vanessa, junto com a Alex e Karen, junto com a família da Thaís e do Thomas Henke ali, Senhor. Na Bélgica, o Timóteo e a Lele, toda a família que tu levaste para lá, e finalmente, depois de andar ao redor da montanha, tu sediaste a eles ali para frutificar. O Leandro e a Vanessa lá de Caxias. Senhor, quem sabia desses lugares há 20, 30 anos atrás, quando eles se converteram? Mas hoje tu levaste eles para nações. Mas isso não é para alguns, é para todos. E nós nos apresentamos diante de ti, para essa nova dispensação, nesses últimos dias que se aproxima. Queremos, mais do que nunca, procurar com diligência, confirmar e consolidar o nosso chamamento, em nome de Jesus. Queria convidar a equipe para ministrar o último cântico contigo. Aquele que nos ama e nos chamou para sermos reino e sacerdotes, reis e sacerdotes. Enquanto que eles se aproximam, se tu tens força, levanta as tuas mãos e com a tua boca faça a tua oração. Diga para o Senhor, eis-me aqui. Daqui em diante vai ser diferente, Senhor. Eu me apresento ao comandante geral, ao chefe do exército do Senhor. Eu me apresento, eu me alisto, eu sou convocado para uma grande frutificação através da nossa casa, através da nossa família, através de nossos filhos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Um avivamento sobre a congregação. Um avivamento sobre a congregação. Eu ouso orar contigo sobre isso. Uma retomada. Um novo tempo sobre nós de unção e de graça. Deus enviando centenas e por que não milhares de vidas que vão se converter nesses próximos dias e meses. Através de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes ao nosso Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, desde o início, aquele que nos ama e nos chamou para o seu reino. Aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou dos pecados. Ele pagou um alto preço e nos constituiu reino e sacerdote a todos nós, Para o nosso Deus, ao nosso Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. eu profetizo que aquele que era, que é e que há de vir, Ele é poderoso para restaurar a tua vida, para permanecendo nele, na palavra dele, na obediência, no amor e na alegria dele. Ele vai fazer a tua casa transbordar de novas vidas que vão se converter. E ao tu ganhando eles para Cristo, consolidando nas águas e na porta do reino, tu vai começar a experimentar de novo, ou então pela primeira vez, a alegria da salvação sendo repartida através da tua vida, vivendo afinado em harmonia com o propósito de Deus. Nós te enviamos em nome de Jesus, na autoridade de Deus. Nós te enviamos. Ser frutífero em nome de Jesus. Já essa semana, começa orando em línguas, começa a receber do Senhor input sobre vidas, pessoas que tu já tinha esquecido que existiam, mas o Senhor vai te lembrar e tu vai começar a orar e vai começar a te mobilizar, e o Senhor vai te surpreender. Essa semana, na ceia que vem, no domingo que vem, tu vai poder dar testemunho que o Senhor já está operando essa palavra em nome de Jesus. E não desista, não retroceda e não desanima, mas permaneça, porque tu tens colocado a mão no arado. Amém. E o Senhor não se agrada quem se retrocede, mas daqueles que prosseguem. Nós somos os da fé, que prosseguimos em direção ao alvo. Um beijo, um abraço, e não deixa de orar por nós, não deixe de orar pela Ingrid e por tantos irmãos aqui e longe que estão servindo ao Senhor. E agora, todos.